Pensei em você hoje enquanto eu corria. Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo. Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar. Com toda essa repercussão negativa, você e o Penkai vão passar por acompanhamento psiquiátrico a partir de quinta-feira. Isso vai ser bom pra vocês na hora do julgamento. É incrível como você consegue fazer a gente se envolver, por um lado da história, de forma tão intensa, e quando a gente não espera, a gente vai para o outro lado e a gente se envolve ainda mais. E aí tem aquele final perfeito. E assim, eu gostaria de saber como foi o seu processo de criação com isso. E eu já vou emendar duas perguntas em uma, porque tem a ver, que é qual foi a decisão de fazer essa inversão, sabe? Eu não vou dar spoiler, né, mas sem fazer nenhum comentário sobre o filme, mas essa inversão faz toda a diferença para a experiência, né? Eu queria saber de você. Para falar disso, é importante falar um pouco das intenções minhas, assim, ao fazer Deserto Particular. Para mim era muito importante fazer um filme sobre encontro e sobre tolerância, sobre escuta. Portanto, para fazer um filme sobre tolerância e sobre escuta, era muito importante que eu tivesse dois personagens muito diferentes entre si. E muito diferentes entre si, que fossem capazes de encontrar algo em comum, de encontrar algo que os pudesse juntar, nem que fosse por uma noite apenas. Era muito importante, já que eu queria falar de tolerância, que esses personagens fossem tão diferentes, mas tão diferentes que eles fossem potencialmente inimigos, que eles fossem potencialmente... que a existência de um fosse potencialmente a destruição do outro. Porque se um é a potência da destruição do outro, mas ainda assim, ao estar frente a frente, ou lado a lado, eles são capazes de se escutar e de enxergar o outro em sua complexidade, a destruição não acontece. Essa potência vira impotência. Mas para fazer isso, eu precisava fazer com que o espectador gostasse muito do personagem A, que é a potência da destruição, para só depois gostar muito do personagem B, para temer muito essa potência de destruição e desejar o tempo inteiro que ela não aconteça. Aí o filme se transformaria num filme de encontro, num filme de afeto, e, em última instância, num filme de amor. Mas um amor de outra natureza, um amor que transforma, um amor que deixa aí, um amor que protege, que não quer para si. Enfim, eu queria fazer um filme de tolerância, por isso que eu assumo esses dois pontos de vistas distintos do filme e faço com que o espectador goste muito de um personagem, para só então depois amar muito o outro personagem, e aí, enfim, eu peço para que o espectador torça para os dois personagens, torça para ninguém se dar mal nessa história. Nossa, fantástico. E a ordem faz toda a diferença, né? A gente realmente precisa gostar de um, que seria muito difícil gostar tanto dele se fosse ao contrário, né? Sim, e você falando agora, eu fui montando o filme de novo na minha cabeça e realmente, e esse amor de deixar ir, que é tão difícil, né? A gente pensa que a tolerância vai ser uma das coisas mais difíceis, e de fato é, mas o deixar ir, né? E essa parte é realmente a gente sai despedaçado, mas ao mesmo tempo a gente sai quente, né? Com o coração quente, porque houve esse encontro no filme. E fala para mim, Ali, como foi a escalação, porque isso faz toda a diferença também, né? Uhum. O Antônio Saboia e Pedro Fasanaro foram achados, foram acontecimentos, assim. Eu não consigo imaginar por um átimo de segundo esse filme com outros atores, assim. Eles são Daniel e Sarah Robson, assim, eles são muito, muito, muito esses personagens. E no caso do Saboia, que é quem vive o personagem do Daniel, ele me procurou, ele procurou esse papel,
ele ficou sabendo, Legal. através de alguém, não sei quem, que eu ia fazer esse filme, que eu ia contar essa história, e aí, através de uma amiga em comum, ele entrou em contato, e na época eu estava filmando Jesus Kid, eu nem dei muita bola, porque eu estava ocupadíssimo fazendo o filme anterior, mas ele ficava insistindo, pô, deixa eu ler roteiro, deixa eu ler roteiro, deixa eu ler roteiro, aí um dia eu mandei o roteiro para ele, e aí ele me mandou um e-mail com as impressões que ele teve do roteiro, e eu achei as impressões dele muito, muito boas, muito acuradas. Aí marcamos um café e pronto, nunca houve um teste, assim, nunca houve nada. Foi um café, um bate-papo, eu escutei o que ele tinha para falar sobre o personagem, sobre sua história, sobre sua vida, que tem muita coisa coincidente com o personagem do Daniel, e aí Saboia veio fazer o filme. Já Pedro, não, Pedro eu fiz teste, a Márcia Godinho, produtora de elenco, fez teste no Nordeste inteiro, procurando a pessoa para viver aquela personagem. Para mim não podia ser uma pessoa cisgênero para fazer aquela personagem, teria que ser alguém de orientação sexual parecida com a da personagem. E depois de muita procura, de muitos testes, uma amiga, Natália Garcia, que fez meu filme anterior, que fez o Ferrugem, falou de Pedro. Aí eu fui ver o Instagram de Pedro, fiquei encantado. Aí fiz uma ligação com Pedro, mais ou menos como o Daniel. Aí eu ouvi a voz de Pedro, falei, cara, acho que encontrei a pessoa. Tô precisando desse tempo, Deb. Você fugiu, é isso? Claro que não. O senhor conhece essa moça? Conheço não. Você não é daqui não, né? Não, eu tô procurando uma pessoa. Você já viu essa moça aqui? Sara, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Eu não sei porque é que você sumiu, mas eu precisava falar contigo, sabe? Ver sua voz. O que você quer com ela? Tem mulher lá no sul, não? Ela já falou de mim pra você? Se você é um fofo, acho que também dá muito medo dela. Foi por isso que ela sumiu. Isso você pode perguntar pra ela. Quem é você, Daniel? E esse encontro dos dois é único, né? Uma das coisas que mexeu comigo bastante também foram as locações. E é incrível como você faz. Eu sinto como se as locações fossem uma espécie de lençol que fica permeando a existência daqueles personagens e tenta criar uma atmosfera para que tudo aconteça, sabe? É tudo muito... tem a parte árida, tem a parte do sul, só que é tudo muito romântico. E é incrível como a gente fica com essa sensação, porque se você parar para pensar, na prática não é romântico, mas o filme tornou romântico, e isso é uma coisa para pouquíssimos filmes. E eu queria saber de você como foram essas escolhas. É interessante ouvir você dizer isso e usar a palavra romântico. Acho que eu sou um cara romântico e estou vivendo um momento romântico de minha vida. E aí acho que, por consequência, eu estou olhando o mundo de maneira mais romântica. E isso acaba escorrendo para o filme, escorrendo para as escolhas estéticas que eu faço no filme. Dentre essas várias escolhas estéticas que são feitas, tem o modo como eu olho para o lugar, o modo como eu olho para o lugar que as personagens habitam, transitam e circulam, assim. Os meus filmes, eles nunca são sobre lugares, eles sempre são sobre pessoas. Mas em Deserto, diferente dos outros, o lugar ganha uma importância muito relevante, porque é uma premissa do filme, não quer dizer que as coisas sejam assim na vida real, mas uma das premissas do filme é que o ambiente onde você cresce, o ambiente onde você nasce, cresce e é constituído, determina bastante do modo como você se comporta. Determina, inclusive, a psique da personagem. Então, essa é uma premissa do filme. Não quer dizer que Curitiba seja assim, mas se você nasce, no meu filme, naquele lugar, naquele ambiente conservador, que é aquela família,
naquele lugar de clima frio, úmido, chuvoso, cinza, nublado, você naturalmente vai vestir muito mais roupa, você estará com seu corpo bem menos à mostra, por consequência, você terá os seus músculos mais enrijecidos, porque o frio faz isso com os nossos corpos, ao contrário do que acontece no sertão baiano, em que aquele calor faz com que os corpos estejam sempre à mostra, o gesto é mais lânguido, porque no calor, estou no lugar mais seco do Brasil. Fazer isso aqui, ali no sol, você já sua, já é trabalhoso. Então, você economiza um pouco mais de gestos. Então, eu parti dessa premissa para escolher os lugares onde filmo.